Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas com diferentes nutricionistas e as suas áreas, né? E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. São mais de 50 entrevistas que o canal tem atualmente, com diferentes nutricionistas, né? Com diferentes assuntos, áreas, dividindo, compartilhando o seu conhecimento, né? E na entrevista de hoje, vamos estar falando com a doutora Sabrina Viana, né? Sobre um tema que até o próprio CRN colocou num parecer, é fundamental todo nutri ter um pouco de conhecimento, que é a nutrição vegetariana, vegana, né? Os mitos, o que o nutri precisa saber para se atentar com esse público, né? Olá, doutora Sabrina, tudo bem? Olá, Paulo e seguidores aí do canal. Estou ótimo, e como você está? Estou ótimo e é muito agradecido por estar participando dessa segunda entrevista, né? Quem não sabe, é a segunda entrevista da doutora Sabrina Viana. A primeira já está no canal, que ela falou sobre docência e pesquisa, né? Uma entrevista que emocionou alguns nutris já gabaritados na nutrição, né? Pelo amor, pela empatia, pelo direcionamento que deu aos nutris que pensam, né? Seguir essa área. Então, eu agradeço pela outra entrevista e por essa, né, com um tema tão abrangente também. Eu que agradeço aí o convite, de poder partilhar um pouco aí do que eu vivencio no dia a dia, das áreas, né, de nutrição aí da minha atuação. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Sabrina Viana, né? Ela é docente, né? Tem mestrado em saúde pública, fez pós-graduação em comportamento alimentar e gênero e sexualidade, né? E faz parte também da coordenação do curso de pós-graduação, né? De vegetarianismo e estilo de vida na UNASP, né? Faz parte da APAN, né? Associação Paulista de Nutrição. Bastante coisa aí em prol da nutrição, hein? Parabéns! Eu falo que eu sou uma curiosa, né? Então, eu falo que eu vou desbravando. O meu último desafio agora é que eu estou fazendo ciências sociais. Nossa. Né? Então, eu estou na minha fase também aí de estágio, brinco com meus estudos, né? Como eu sou professor, brinco com meus alunos. Eu falei, agora também sou estagiária, né? Então, falo que a gente vai desbravando essa área, que eu falo que a nutrição é um mundo. Né? São tantas coisas para a gente conhecer, para a gente atuar. Eu acho que dentro daquilo lá que eu vou percebendo que eu tenho uma certa vocação, eu falo que eu falo assim, eu vou trilhando. Às vezes é um caminho que eu vou ficar bastante tempo, às vezes não, às vezes é um tempo menor, mas com certeza eu falo que a gente tem que desbravar. Acho Sim. que a nutrição tem muita coisa para a gente desbravar. E um nutricionista curioso é o que há de melhor, né? Que ele acaba acrescentando mais informações, mais conhecimentos. Ele lapida melhor o seu trabalho, né? Sim, eu acho que nenhum conhecimento é em vão. Né? Então, acho que mesmo que às vezes não seja a área que eu vou ficar, atuar, acho que aquele conhecimento eu levo de alguma forma. Com certeza. Vamos começar o nosso bate-papo sobre nutrição no vegetarianismo. Mas antes de começar, é bom detalhar, né, que existem grandes diferenças, né, entre o vegetariano, o vegano, tem o ovo-lacto vegetariano, tem o raw, né, que só come cru, tem o crudívoro. Poderia explicar um pouquinho sobre o que cada um, né, o tipo de dieta, né, que esses segmentos têm? Então, vamos lá. Quando a gente fala no que o indivíduo é vegetariano, quer dizer que ele não consome carne. Mas esse indivíduo ele pode comer subprodutos animais, leite, ovos, né, e derivados. Então, quando eu falo que o indivíduo é ovo-lacto vegetariano, quer dizer que ele consome ovos e leite, né, e derivados, iogurte, queijo e tudo mais. Então, ele é um ovo-lacto vegetariano. Quando eu falo que ele é ovo vegetariano, ele não consome laticínios, mas consome ovo. Tem o lacto vegetariano, é o que não consome ovo, mas consome
os laticínios. Tem o vegetariano estrito. Esse vegetariano estrito, ele não consome nem ovos, nem os laticínios. E a gente tem também aqueles que podem incluir o mel ou não, dentro dos vegetarianos estritos. Quando a gente pensa no crudívoro, não necessariamente o crudívoro precisa ser vegetariano, porque a dieta crudívora ela não necessariamente também precisa ser 100% cru, né? Mas a sua grande parte é de uma alimentação crua, ou que tem ali uma temperatura próxima ali até 40 graus, né? Então o alimento ele não passa por um processamento com uma temperatura alta. Sim. E aí a gente tem o vegano. O vegano, eu falo que ele não se limita apenas à alimentação. Ele vai ter uma dieta vegetariana estrita e ele não vai consumir nada que seja não só de origem animal, mas até mesmo pensando em questão de insetos. Então, por exemplo, o corante vermelho, que a gente tem em muitos alimentos industrializados, vem de um inseto que é a cochonila. E aí, esse indivíduo vegano, ele não vai consumir. O indivíduo vegano, ele também não vai consumir nada que envolva a exploração animal. Então, seja um cosmético que tenha sido testado em um animal, seja um cosmético que também tenha algum ingrediente de origem animal. Isso eu falo que é uma divisão didática, porque pode ser que você seja onívoro, o onívoro é aquela pessoa que consome carnes, né, e os demais grupos, e não consuma e não utilize cosmético que seja testado em animais. Pode ser que você também seja ovo-lacto vegetariano e não consuma um produto que tenha ingrediente animal. Então, eu falo assim, existe essa divisão didática, né, quando a gente pensa, mas também essa questão, às vezes a pessoa não é vegana, mas até mesmo porque hoje a gente tem uma consciência maior, né, até mesmo porque quando a gente pensa a questão animal, a gente sabe que o animal sente dor, sente medo, também compartilha de sentimentos, né, seja com os demais animais, mas também com o próprio ser humano, né? Então eu falo que hoje o animal ele faz parte, às vezes, até da própria família, né? Então tem aquelas nomenclaturas mãe de pets, né, irmão de pet e tudo mais, porque a gente tem um relacionamento também com esses animais. E também, né, eu falo que hoje também a gente tem uma tecnologia maior. Por que hoje a gente pensa, por que tudo tem que ser testado em animais? Por que a gente tem que submeter esses seres vivos, que também sentem dor, a processos que muitas vezes são cruéis e que a gente tem outras tecnologias? Então, eu falo que o veganismo, ele dá essa amplitude, né, de a crueldade, né, muito mais que o veganismo, ele vai falar muito dessa questão da crueldade em relação aos animais, não está apenas no prato, também está em outros setores. E eu acho que esse é um discurso que, mesmo que a pessoa não seja vegetariana, a gente já vê, né, as pessoas também hoje optando por opções, né, que não sejam testadas em animais, em cosméticos, às vezes não tendo também, né, ingredientes animais. Então, acho que hoje a gente também fala que tem um leque para além da alimentação. Mas quando a gente pensa alimentação, a gente vai pensar vegetarianismo. É isso. Sim, ou seja, é muito importante ter esse conhecimento. E o veganismo cresceu muito, eu acho que dentre essas diferenças que a doutora Sabrina mencionou, o veganismo que ele pega uma filosofia de vida também, né? É o que mais se adequa, né? Tanto que o próprio CRN3, né, o Conselho Regional de Nutricionistas, ele fez um parecer técnico, né, sobre o vegetarianismo, né? Qual é o intuito, assim, desse parecer do CRN? Primeiro, é até mesmo conscientizar os profissionais. Sim. Porque a gente também tem muitos mitos em relação ao vegetarianismo. Sim. Um deles é que essa dieta, ela não é própria para algumas fases da vida. E a gente tem hoje vários estudos científicos mostrando que é possível você ter, né, uma dieta vegetariana que seja equilibrada, né, saudável e contemplar os nutrientes que você precisa. Em alguns momentos, pode precisar de suplementação? Pode, da mesma forma que a população onívora também precisa, né, em algumas fases da vida. E aí, esse parecer, né, ele traz uma orientação para os profissionais da nutrição, que é uma dieta bem planejada, vegetariana, ela respeitando aí as necessidades,
ela é adequada para qualquer fase da vida. E cabe ao nutricionista buscar esse conhecimento, porque também a gente tem uma grande lacuna, que é a formação. Quantos de nós, nutricionista, durante a nossa graduação, tivemos alguma disciplina sobre vegetarianismo? Às vezes não necessariamente uma disciplina, mas ter o próprio conteúdo, né? Como montar, fazer um planejamento alimentar para um indivíduo vegetariano. Muitas vezes, quando a gente teve algum contato, às vezes era um contato até mesmo já com um tom preconceituoso, né? Quantas pessoas também entraram, às vezes, na faculdade de nutrição, já vegetarianas, e achavam que ia chegar lá e ia conseguir, né, ter uma bagagem mesmo, até para aplicar a si próprio. E aí descobre que o mundo não é assim, né? Então, hoje a gente temos uma lacuna, que é na formação das pessoas. Hoje, onde eu trabalho, como dentro do NASP, a gente tem uma filosofia adventista que prega essa questão do vegetarianismo, a gente tem uma disciplina de nutrição vegetariana dentro da graduação. E temos uma pós até mesmo para as pessoas poderem, né, se especializar e conhecer mais, né? E muito mais que a gente tem uma atuação imensa dentro do mercado vegetariano. Sim. Então, a gente fala que tem primeiro uma questão de uma lacuna mesmo, né, da nossa formação. Então, muitos dos nutricionistas, quando recebem o primeiro paciente vegetariano, se descabelam. O que eu faço com esse indivíduo? Como é que eu planejo alguma coisa? O que eu preciso pedir de exames? O que eu tenho que suplementar? O indivíduo não come, às vezes fala assim, quando o indivíduo é ovo-lacto, as pessoas têm mais facilidade, mas se é um indivíduo vegetariano estrito, aí as pessoas, eu falo que se descabelam, e dependendo da faixa etária também, é outra coisa que se tem uma maior dificuldade. Então, hoje a gente também já tem recomendações, até mesmo de alguns nutrientes, aqueles que precisam ter um consumo maior, porque a gente sabe que em alguns alimentos a biodisponibilidade é menor também de alguns nutrientes. Então, eu falo que o vegetarianismo cresceu. Em 2012, a gente tem uma pesquisa do IBOP que 8% da população brasileira se declarava vegetariana. Em dados mais recentes, a gente viu um salto para 14%, e eu falo que se fizer isso agora, com certeza a gente está no número maior, mas se a gente pensar que 14% da nossa população se declara vegetariana, a gente tem aí muitas pessoas, um mercado de atuação muito grande, que envolve não só esse indivíduo que chega no seu consultório, mas é um indivíduo que passa na sua UAN, né? Às vezes está lá no restaurante, né? Então, às vezes eu pego, como eu também faço supervisão de estágios, tem crianças que hoje também já vêm. Então, às vezes lá na UAN, lá na unidade de alimentação e nutrição, tem algumas crianças que são vegetarianas, que são veganas, né? Funcionários também. Quando chega no hospital também, o que eu faço com esse indivíduo que é vegetariano e que chegou aqui no hospital, vai ficar internado? Que opções eu posso oferecer? Né? Então, eu falo que o mercado hoje cresceu muito. E a gente também vê isso até mesmo nas grandes redes, né, de alimentação, que tem lá uma opção vegetariana. Quando eles colocam opção vegetariana, costuma ser ovo-lacto-vegetariana. Quando tem opção vegana, e aí é um alimento que, de fato, é livre de qualquer ingrediente animal, né? Não contém ingredientes animais. Mas a gente tem que fazer essa diferenciação também. E muitas vezes, até mesmo quem está vendendo ainda não tem esse conhecimento, né, do que é o vegetariano, do que é o vegano. Eu conto uma história que teve uma vez que eu estava acompanhando uma pessoa no hospital, então aquela coisa, né, a gente está cansado, estressado e não come. Quando eu parei para comer, eu fui na lanchonete e aí eu perguntei alguma coisa que não tivesse carne. A pessoa falou, tem esse alimento aqui, e me vendeu. Quando eu mordi, tinha presunto. Aí eu falei, então, eu tinha te falado que eu não consumo carne, mas isso não é carne. E aí eu falei, não, de fato, né? Não é a carne do jeito que ando, né? Então, para a gente ver assim, o quanto que as pessoas também precisam também dessas informações. Vou te deixar, eu falo demais, né? Mas agora que eu lembrei disso, que tem outras classificações que não são indivíduos que são, eles não são vegetarianos, sim, mas eles não consomem carne, que são o pesco vegetariano. E aí, como eu falo assim, mas como assim não come carne? Não come carne, né,
vermelha, carne de frango, mas come o peixe. Uhum. E temos o flexitariano, que eu falo que meus pacientes onívoros amam, que é a pessoa que quer reduzir o consumo de carne, mas ainda não abre mão, né, de consumir a carne, e que tem uma redução desse consumo. Muitas vezes tem um consumo muito esporádico de carne vermelha, até mesmo de carne branca, e que a gente chama de flexitariano. São indivíduos que, de fato, não são vegetarianos, mas eles também não são onívoros, né, no sentido de consumir aquilo lá com frequência. Então, acho que são duas classificações também que eu acho que é importante também. trazer. E ao se deparar com esse flex vegetariano, eles são muito adeptos também a grandes filosofias, segundas sem carne, né? Muitos locais já colocam isso. Mas quando o Nutri se depara com alguém que está em transição, né? Ou seja, chega alguém na consulta, como é que ele deve se conduzir, né? Esse atendimento na transição, né? Ou ao vegetarianismo ou ao veganismo, né? Acho que, primeiramente, assim, pensar que aquela pessoa, ela precisa da sua ajuda, como qualquer outro. E, às vezes, eu falo que antes da retirada mesmo da carne, de produtos, de outros produtos, a gente tem que trabalhar tantas coisas com ela, né? Às vezes é uma pessoa que deixou de consumir carne, mas não consome leguminosas, feijões, soja, grão de bico, não consome. E aí é uma coisa que essa pessoa vai precisar aprender, porque é para a gente conseguir atingir níveis de ferro, de proteína, a gente vai precisar trabalhar com isso. Outra, existe também uma mudança do paladar. Então, são poucas pessoas também que chegam no seu consultório e falam assim, olha, eu quero me tornar vegano. Sou onívoro hoje, amanhã eu sou vegano. São poucas. Na verdade, a maior parte das pessoas, elas fazem uma transição também, assim, para o ovo-lacto, para o vegetarianismo estrito, e aí se tornam veganas. Às vezes vão, quando a gente vê relatos de pessoas que são vegetarianas, às vezes elas vão falar, olha, demorei 2 anos, 5 anos, 10 anos da minha vida para chegar no vegetarianismo estrito. A não ser aqueles que já nasceram mesmo, né? Dificilmente elas conseguem fazer isso, porque a gente tem uma questão de planejar a alimentação, mas também de trabalhar com o nosso paladar. Porque as opções que a gente também tem, gente, às vezes tem uma questão que eu falo que é a presença da carne no prato. Isso daí já é um trabalho, porque você não precisa ter a carne, você pode ter ali, né, quando a gente vai trabalhar com as proteínas vegetais, mas não importa, às vezes a pessoa fala assim, ok, mas eu preciso do hambúrguer de lentilha aqui. Às vezes ele podia comer a lentilha, mas ele precisa do hambúrguer de lentilha que simbolize a carne no prato. Então, eu falo que tem até um processo de desapego emocional também, né? Depois vocês vão ver que as pessoas, com o tempo, elas começam a abrir mão de, não preciso. A questão do paladar também, né? Se você consome a carne vermelha, a gente tem opções de substitutos de carne. Quanto mais próxima for o sabor, a textura, a cor da carne vermelha, eu falo que menos saudável é aquele alimento, que é um alimento ultraprocessado, que ele está imitando a carne, mas em termos nutritivos, gente, é um alimento que não é equilibrado nutricionalmente. Então, eu falo que tem muitas coisas. Então, assim, entender por que essa pessoa se tornou vegetariana, se o meio dela, né, tem pessoas vegetarianas, porque às vezes não ter é um processo também, porque às vezes geram atritos. Então, às vezes um adolescente resolveu se tornar vegetariano. A família não é. E aí é uma briga. E aí aquela coisa simples, sabe, que eu vou ali almoçar no domingo com a minha família, se torna um evento de brigas, porque o fulano não come, não come, não come, não come. E eu falo que a família também precisa ser educada, o seu grupo social também. Então, às vezes, a gente conhecer, então, às vezes, você como nutricionista, buscar quais são as opções vegetarianas, porque esse adolescente, ele também vai querer ir no fast food como qualquer outro adolescente. Como que é essa relação com a família, né? Com o grupo social dele? Quais são as opções que ele tem também no meio dele, né? Então,
É ele que prepara a comida? É outra pessoa que prepara essa comida? Porque às vezes a pessoa fala assim, a comida vegetariana é ruim. Eu falei, não, gente, nenhuma comida é ruim, desde que ela seja bem preparada. E eu falo que às vezes quando você se torna vegetariano, você tem uma alimentação muito mais diversa, porque é aquele arroz com feijão, o bife que cobre praticamente o nosso prato, a batata frita e a saladinha ali murcha de alface com tomate. Às vezes, quando a pessoa tira a carne, ela descobre que, nossa, eu vou comer esse tomate murcho aqui, esse tomate e esse alface. Não, mas eu vou descobrir o quanto de verduras eu tenho. Quando a gente vai pensar feijões, quantas pessoas da vida só consomem o feijão que é que é o do dia a dia? Aqui em São Paulo, a gente consome bastante feijão carioca. Isso. No Nordeste, né, o feijão de corda, o feijão fradinho. No Rio, o feijão preto. Por que eu não posso consumir de tudo? Eu falo que às vezes também, às vezes você que é nutricionista, eu falo que você numa consulta você pode trabalhar essa exploração. A gente tem feijão rajado, temos as favas, feijão rosinha, feijão vermelho, feijão preto, feijão branco, feijão carioca, andu. A gente tem um mundo de feijões, olha o tanto de coisas que a gente pode trabalhar. Arroz, a mesma coisa. Tem o arroz branco, que é o que a maior parte da população utiliza. Tem o arroz integral, tem o arroz vermelho, o arroz selvagem. Então, dentro disso, quanto que eu posso trabalhar? Vegetais. Quantos vegetais a gente tem? Eu falo que o Brasil é um país que é rico, né? Eu falei, e se você vai dependendo daí da região, falei, quantas frutas que às vezes a gente nem conhece quando a gente muda de estado. Eu falo que uma das regiões que eu acho fascinante é a região norte. Quantas frutas, sementes a gente tem ali na região norte, que muitas vezes aqui a gente não tem essa diversidade. Eu costumo ouvir, eu sou uma pessoa que vou em feira, gente, eu amo feira. Feira, sou daquela que gosta de negociar na feira, gosto do barulho da feira. Bom da feira é que a gente pega a sazonalidade, né? Ou seja, quando aquele alimento está em época, ele tende a estar mais barato, né? Mais barato, mais saboroso, mais nutritivo. E eu falo que a feira nos fala isso, né? Porque você vai ver ali época de manga, várias barracas vendendo manga. E mangas, gente, a mesma coisa, não tem só um tipo de manga. Banana não tem só um tipo de banana. A maçã não tem um tipo só de maçã. Então, assim, a gente começa, eu falo assim, que dos aprendizados dentro do vegetarianismo, e que eu acho que é até mais rápido do que para outros pacientes, é a questão da variedade. Porque você começa a explorar esse mundo, que aí eu falo assim, sabe, aquele negócio de tirar a carne é o de menos, né? Porque você começa a ficar maravilhado com quantas possibilidades tem. E aí eu falo que tem essa questão do paladar mesmo, né? Que é você deixar de consumir um alimento, mas quantos outros alimentos você pode consumir e que pode fazer parte do seu dia a dia? E também Então, tem muito a técnica dietética, né? Também, né? Tem muitas receitas, preparações que vocês nem imaginam, né? A jaca verde, né? Que você consegue fazer coxinha, eliminar um pouco essa famosa soja, né? Que todo mundo, quem às vezes atende, às vezes um vegano ou um vegetariano, às vezes não tem essa carga de conhecimento, como a doutora Sabrina pediu, né? Para se atender esse público, fica muito na soja, né? Ai, soja, 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 mas temos que ver que tem outros substitutos hoje em dia, com o aumento da tecnologia e da demanda do público, e usar essas outras tecnologias em técnicas dietéticas, né? O Nutri ter um e-book com receitas, com preparações. Eu mencionei a jaca, mas existe tantas outras técnicas dietéticas que surpreende, né? sim, então eu falo assim, para os nutricionistas que gostam de cozinhar, falei, gente, explore também. Tem tantas receitas, e hoje eu falo que tem receitas tão acessíveis, né, que a gente consegue aí explorar, e é interessante também que os próprios pacientes e clientes vão trazer isso, né, que aí às vezes você ia fazer um hambúrguer de feijão preto, e aí ele não tinha o feijão preto, ele colocou outro e viu que deu certo, e ele às vezes vai misturando coisa, eu coloquei uma beterraba que era para dar a cor, né, e aí você vai vendo o quanto de receitas que também a gente vai recriando também. Hoje também eu falo quanto que a tecnologia, né? A gente tem aí aplicativos que nos ajudam a fazer e-books lindos.
né? O quanto que a gente pode também utilizar isso. Quando eu falo da gente também, da gente conhecer, às vezes também é um momento para o próprio nutricionista conhecer essa variedade, né? Falar assim, opa, eu estou falando de feijões, por que eu também não vou experimentar? Às vezes trazer para o seu paciente, né? Mostrar para ele essa variedade, trazer para eles experimentarem. Quem é professor também universitário, né, que está na graduação, uma coisa que eu percebo é o quanto de alimentos que eu acho que os meus alunos conheciam e não conhecem. E aí eu acho o máximo, que eu falo assim, vocês não conhecem, então semana que vem eu sempre elejo minha secretária da turma, tal dia você me manda mensagem, falar, professora, compre tal alimento, que é para a gente instigar, sim. eles experimentarem, né? Algo que eu percebo muito nos atendimentos, tem coisas básicas para mim que para pessoas é novidade, né? Ervilha torta, alcachofra, inhame, são coisas que dá para fazer técnicas dietéticas maravilhosas. E também algo básico só utiliza para um tipo de preparação, né? Às vezes você pergunta, o que você sabe fazer com uma cenoura? Você sabe fazer ela em salada ou em bolo, mas tem tantas coisas que dá para se fazer com ela. O Nutri, ele não precisa ser vegano para atender um vegano, mas ele precisa ter a curiosidade de ter essa receita, essas dicas, né? Algo para ofertar para aquela consulta seja prazerosa para ele, né? E aí, por isso que eu falo assim, quando a gente às vezes trabalha com vegetariano, é claro que a gente tem coisas que a gente precisa se atentar, mas tem coisas que é o que a gente trabalha com os demais, né? Quando a gente vai pensar a questão de respeitar a sociedade, de ter os grupos alimentares, né, dentro do seu prato, de ter um prato colorido, de mastigar bem. Então, isso daí não é uma coisa específica do vegetarianismo, né? Então, às vezes eu falo, quando eu pego colegas mesmo que falam assim, peguei um vegetariano, o que eu faço, Sabrina? Primeiro você atende. Entender, a maior parte depois me manda um feedback, fala assim, graças a Deus é ovo lacto vegetariano. Eu falei, mas também se fosse vegetariano estrito, a gente também trabalharia. Sim. E eu falo que você também é uma oportunidade de você também, como nutricionista, ir aprendendo. Com Ele certeza, fala porque assim, o profissional mais capacitado para isso é o nutricionista, né? é uma coisa básica que eu sempre falo, porque eu já ouvi gente que tinha doutorado. Eu pedi para alguém aqui da nutrição, falou, olha, tem uma dica uma orientação que a gente passa, né? Que é consumir frutas, legumes e verduras. E às vezes a gente só pensa em falar que a pessoa precisa consumir, de estabelecer lá porções para essa pessoa consumir, em quais refeições. Mas quantas pessoas sabem escolher aquele alimento? Ir na feira e comprar aquele alimento. Às vezes, a sua consulta pode ser isso, você ensinar a pessoa como eu escolho os alimentos. Que tem gente que fala assim, mas eu não compro banana, porque banana estraga. Mas estraga por quê? Você compra numa grande quantidade? Você compra a banana já amarelada? Quantas pessoas na sua casa consomem a banana também? Quais são as bananas que você gosta? Porque tem gente que gosta de banana mais doce, tem gente que gosta da banana que tem o menor doçor, então também até os tipos. Então eu falei, olha, só escolher. Cortar o alimento, gente. Eu sempre conto uma história que quem já teve aula comigo conhece. Eu tive uma professora numa pós-graduação, tinha doutorado, e ela só descobriu que ela não sabia cortar uma manga quando ela saiu da casa da mãe dela. Aí ela se deparou com a manga e ela, como é que eu corto esse negócio aqui? A mulher tinha doutorado. Eu falei assim, gente, eu nunca imaginei. Quando ela contou isso, foi uma coisa que eu comecei a me atentar até nos atendimentos. Ela falou que ela não sabia. A mãe dela gravou um videozinho como se corta a manga. E ela assistindo o vídeo da mãe, ela foi cortando a manga. Olha, gente, que coisa simples, gente, cortar uma manga. Então, por isso que eu falo assim, às vezes quando a gente chega, né, com aquele pavor, calma aí, por isso que eu preciso fazer a anamnese do meu paciente, é saber o que ele come, o que ele não come, quais são os hábitos de vida dele, né, quais também são as dificuldades, porque eles também vão trazer dificuldades. Às vezes a dificuldade dele, às vezes não é nem preparar o alimento, mas às vezes conseguir equilibrar quantidades. E aí, às vezes, você vai olhar para um vegetariano e você fala assim, gente, a pessoa só come carboidrato aqui. É claro que ela vai estar com fome de hora em hora,
porque o prato dela aqui é só carboidrato. Então, às vezes, você não é aquele nutricionista que é expert em cozinha, mas você sabe se você souber quais são as fontes vegetais de proteína, você já pode trabalhar isso com o seu paciente. Ou seja, Então, até opa, a anamnese, ela tem que ser um pouco diferenciada para você se atentar em outras coisas, né? Uhum. E algo muito interessante é a pessoa ter o contato com os alimentos que vai comprar, né? Quando a doutora comentou em ir à feira, é ter esse contato com o alimento, né? E pegar o alimento em sua forma integral, né? Porque às vezes eu Uhum. ando em supermercados e eu me deparo com alguns sustos, né? Com bananas sem casca embalada, qual a dificuldade de tirar uma casca de banana? E muitas vezes as pessoas perguntam por que o mercado vende isso. Não é para praticidade, é para pessoas que tenham dificuldades, né, motora com esses produtos, mas acabou generalizando e virou o refúgio do que não quer ter contato nenhum, né? Uhum. Às vezes, por exemplo, você compra às vezes uma salada de fruta pronta, porque às vezes sei lá, você quer comer uma salada de fruta naquele momento você não trouxe. Mas no geral, gente, não dá para a gente viver comprando um potinho de salada de fruta. Se você for comprar mesmo uma banana lá descascada, são poucas pessoas, vamos pensar no nosso Brasil, né, as condições financeiras da nossa população, que tem, né, condições de comprar essas coisas que você precisa do mínimo de contato, né? Você pode preparar, e eu acho que essa é uma coisa que é muito gostosa da alimentação, né? E que o nutricionista, eu acho que tem um papel essencial, que é esse vínculo que a gente tem com o alimento. Como é gostoso a gente gostar do alimento, saber escolher, porque a gente dá autonomia também, quando a gente traz para o nosso paciente o que eu preciso fazer, como que eu posso, quais são as preparações que eu posso fazer com aquele alimento, como que eu escolho aquele alimento, como que às vezes eu organizo um estoque, porque tantas pessoas, às vezes, quando falam assim, ai, eu compro um monte de coisa e estraga. Mas estraga por quê? Não se programou. E o bom Não que se... desperta os 5 sentidos, né? Quando você Eu falo, e olha prepara que coisa mais o alimento, né? deliciosa é a gente trabalhar com isso. Sim. Um novo aroma, um novo cheiro, seu olhar, tudo isso, né? Especiarias, né? Os veganos e os vegetarianos, as suas preparações vai muito da especiaria, do tempero, do condimento que vai, né? Ou seja, às vezes uma pessoa onívora, um sal, uma pimenta do reino, já está com a preparação dela ganha, né? O vegano não, o vegano ele tem mais acesso, precisa, né, a especiarias, né? Páprica, cominho, ervas, que vai fomentando cheiro, sabor à sua preparação, né? Uhum. E eu falo que é isso que é gostoso, porque é um processo que eu falo que é de descobertas, né? Então eu falo quando a pessoa está falando assim, eu vou fazer a transição, eu sempre penso, é um momento de descobertas, quantas coisas ele vai descobrindo, eu acho o máximo quando os pacientes trazem, né? Nossa, eu inventei tal coisa, eu inventei a pizza de escarola com não sei o quê, né? E aí eles vão criando, né? O que eles foram criando ali, que eles descobriram, que eu falei, é isso, gente. Esse momento de transição é um momento de descobertas, né, do que tem, porque muitas vezes a pessoa só colocava ali o convencional no prato Exato. e passava, né? Então já vou na feira e busco o básico. E aí não, começa a se atentar que tem outras folhas além do alface, e mesmo dentro do alface, quantos tipos de alface nós temos? Sim, sim. Tem até, eu compro um que vem um mix com todos, né? Um meio espetadinho, roxo, liso, crespo. Eu compro um mix para, embora que sensorialmente não muda, mas é que nem eu falei, o olhar, né? Já põe uma nova cor, um novo prato, né? Então, já viram que tem opções além da famosa PTS, né? Proteína texturizada de soja, né? Que Que as ela foi há pessoas anos atrás, pegaram né? uma birra e um muito mais que se a gente pensasse os produtos para o público vegetariano, era tudo à base de soja. Hoje a gente tem tantas preparações que não se utiliza soja, Sim. né, que utiliza, né, a proteína da ervilha, do grão de bico, e que não Arroz, até mesmo tudo que as é bebidas fécula, né? vegetais, Uhum. até mesmo Também as bebidas. a soja entra também no quesito que a grande maioria que é consumida no Brasil, ela é transgênica, né? Ou seja, aquela pessoa vegana, que prega a qualidade de vida, que o seu corpo é o seu templo, ela não quer colocar algo transgênico, às vezes. E, às vezes, a boa parte da soja né? E aí, outra coisa que é legal de trabalhar
é a questão das embalagens, né? Quando a gente vai trabalhar, como que eu identifico, né, o alimento transgênico, até mesmo a qualidade. Então, eu falo, olha, como eu falo que o vegetariano não é um ET, né? Então, eu vou também ensinar ele a trabalhar. Quando eu escolho um alimento, a gente hoje tem muitas opções veganas no mercado, mas o quanto dessas opções, de fato, são opções saudáveis? Eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Uma que é a questão da sociabilidade. Tem momentos que esse não é um alimento que é o mais saudável, mas é um alimento que é chave. Então, sei lá, eu quero consumir um hambúrguer. E aí, a pessoa que está na fase da transição, ela vai querer o mais próximo de uma carne que seja parecido com a carne. Quem já está há muito tempo, que é vegetariano, acaba se incomodando, porque, de fato, aquilo lá parece muito com a carne animal. Ok, não é um problema. Eu acho que isso, a gente tem recursos para isso. Mas não é uma coisa que dá para colocar no prato diariamente do seu paciente, né? Porque não é a coisa mais saudável que tem. Então, de ensinar também, muitas vezes as pessoas acham que o fato de ser vegetariano é saudável. Não. E a gente vai ver tantos produtos que tem essa alegação do vegano e coloca aquela embalagem linda, né? Verdinha, que você fala assim, é o produto, entre esse e esse eu vou pegar esse. Não, né? Ensina lá. Então, a gente pode também Olhar a trabalhar. rotulagem, sim, principalmente sódio, principalmente que às vezes para ofertar sabor acaba exagerando em sal, né? Colocando glutamato, né? Produtos Sim. ali com. Eu brinco com a questão, gente, a gente vai escolher molho de tomate. Tem uma infinidade. Extrato, purê. Mas quantos de fato ali tem tomate? Só tomate, ou tomate com açúcar, porque às vezes coloca, né? Tem alguns que colocam amido modificado, glutamato monossódico, essas marcas que são mais em conta, né? O quanto que coloca e a gente o quê? Sabe o quanto que isso interfere na questão do paladar? E o Então, fala, olha, esse já é ó, gente, eu brinco com os alunos, faz a listinha do que dá para trabalhar dentro Com de uma certeza. E consulta. o interessante é que as empresas não mentem, tá na rotulagem. Você não pode falar, essa empresa me enganou. Não. Ao você instigar, ler uma rotulagem, você acaba lendo o que tem naquele produto, né? Ainda mais no Brasil, que é um dos países mais rígidos com rotulagem, né? Vide esses últimos exemplos Isso. que teve do Muitas vezes as pessoas McDonald's, do batem Burger King. e falam assim, não vou ver, né? Não sei como que... Não, vai lá na lista de ingredientes. Eu falo, não veja a tabelinha não, gente. Veja lá a lista de ingredientes. Qual que é o primeiro alimento? Né? Qual que é o primeiro ingrediente? Tem preparações, gente, que às vezes vende até com um apelo de saudável, que o primeiro ingrediente é açúcar. Eu falo assim, fuja, gente, do sabor. Sabe aquilo lá que tem sabor? Porque se você for ver, o negócio nem tem o ingrediente, é sabor queijo. Você vai ver se tem queijo, não. Só tem o aroma, De queijo. o É o corante. famoso descasque mais, desembale menos, né? É uma frase que temos que colocar muito, né? Uhum. Agora vamos para temas de curiosidades que eu acabei pesquisando referente a esse estilo de vida, né? Um que falou também foi o ferro, né? Quando se fala de veganos e vegetarianos, fala muito do ferro, né? Que as sementes, que às vezes é o grande aliado na alimentação, ela acaba dificultando a absorção. Ao ela dificultar a absorção do ferro, também entra um outro quesito. Geralmente, nessa alimentação, ferro já é algo que é consumido em pouca quantidade. E ao consumir muita semente que dificulta a absorção, como é que o Nutri tem que trabalhar nesse caso? O consumo de ferro ele é menor entre a população vegetariana, porque a gente tem um consumo de ferro. Quando a gente pensa no ferro, a gente vai pensar no ferro M, né, que está presente ali nos alimentos de origem animal, e o não M, que está presente também nos de animal e nos vegetais. O ferro não M é aquele que tem uma menor biodisponibilidade. E é esse ferro que a gente acaba, né, o pessoal que é vegetariano consumindo. Então, a gente precisa, aumentar, né, as fontes de ferro, e isso a gente precisa prestar bem atenção, por isso que eu falo, assim, não dá para ser vegetariano e não gostar de leguminosas. Se não gosta, então ótimo, essa é uma meta, aprender a gostar. Os vegetarianos, de fato, eles têm, quando a gente pensa, os níveis séricos de ferro são menores, mas isso não quer dizer que são anêmicos, mas costuma ser menor do que na população em geral. Uma coisa que a gente sempre pensa quando a gente está trabalhando com os alimentos, principalmente com as leguminosas, são os fatores antinutricionais, que diminuem a absorção não só do ferro, como de outros nutrientes. Então, a gente fala que precisa fazer o remolho.
E o remolho é bom quando a gente deixa lá o feijão de molho durante 12 horas, descarta aquela água, né? E até ensinar a fazer o remolho, porque se você deixar o feijão de um dia para o outro, principalmente num estado, ou quando está numa temperatura mais alta, eu falei, vai fermentar aquele negócio. Aí vai falar assim, olha que é nutricionista. Então, até ensinar de fazer esse remolho colocar na geladeira. Então, olha quantas coisas a gente precisa. Eu falo assim, olha quantas coisas a gente tem ali que orientar os nossos pacientes. Descartar aquela água, isso também ajuda com que tem muitas pessoas que quando consomem leguminosas têm gases, né, flatulências e tudo mais, isso diminui. Então, a primeira questão é auxiliar o seu paciente nessa questão de quais são as fontes de ferro. A gente também aí, as folhas verdes escuras, da gente também trabalhar com isso, de colocar um alimento que seja fonte de vitamina C nessas refeições que tem o maior aporte de ferro. Então, são estratégias que a gente vai trabalhar. E acompanhar esse paciente também, né? Então, seja onívoro, seja vegetariano, a gente sempre pede exames aí com uma certa frequência, para você conseguir fazer esse acompanhamento. E aí avaliar, né, se esse paciente, né, ele teve alguma queda brusca ou não. Às vezes é um paciente que já chegou anêmico, a gente tem que entrar com a suplementação. Então, também eu falo, então, a gente tem que trabalhar dentro com as estratégias que a gente tem. Então, seja um paciente onívoro, seja um paciente vegetariano, ele está com deficiência, a gente suplementa. E na alimentação, a gente dá enfoque, né, e até explicar para o paciente por que é importante ele consumir feijões, alimentos que tenham folhas verdes escuras, porque é importante fazer o remolho, também para o paciente se conscientizar que aquilo é importante para ele ter aquele nutriente. Ou seja, mais uma vez, a técnica dietética que em consulta o nutricionista tem que orientar e passar, né? E aí você fala assim, olha, eu preciso consumir o feijão lá quente, em caldo. Nem todo mundo gosta, então às vezes tem preparações à base de feijão. Eu já vi gente criar brownie de feijão. A cultura oriental, né, tem até doce, né, à base Moti, de né? feijões, né? Então, hoje a gente também trabalha com essa questão dos hambúrgueres, né, das carnes que também se faz, né? Então, às vezes você faz até salgados, né, com aquela base do feijão. Então, assim, não necessariamente precisa. Às vezes a pessoa não gosta do feijão carioca, mas gosta do feijão fradinho. E dá para fazer o quê? Salada com feijão fradinho. É ter a escuta, né? Em toda a anamnese, para ela ser bem sucedida, a escuta do nutricionista tem que ser bem ativa. Ele verá em que abordagem ele vai encaixar tal coisa. Por isso que cada consulta é única, né? E com vegano, vegetariano, é único também, né? A segunda dúvida, o ácido úrico, né? Tem algumas pessoas que pode ter um aumento de ácido úrico com um consumo alto de grãos, né? Não quer dizer que todas as pessoas que colocam grãos em sua alimentação venham ter esse aumento de ácido úrico, mas se percebe-se que alguns casos com consumo exagerado pode ser. Isso é verdade, né? Que eu pesquisei. E qual é a melhor conduta nesse caso? Quando a gente pensa na questão do ácido úrico, a gente sempre, até mesmo como orientação nutricional, é a gente diminuir as fontes de proteínas. Né? Então, no caso de uma pessoa que é onívora, ela também tem que ter a diminuição da carne vermelha. Do feijão, a mesma coisa, a gente orientar o consumo adequado, porque tem outra questão que a gente precisa pensar, né, quando a gente pensa vegetarianos e tudo mais, o volume de uma pessoa que é vegetariana estrita, o consumo é maior. Então, uma coisa que as pessoas aumentam é o volume, né, do prato, até mesmo para você conseguir dar saciedade, às vezes também fracionar a refeição e trabalhar com os nutrientes necessários. É controlar a quantidade. Tem estudos que mostram que a dieta vegetariana estrita, as pessoas conseguem até mesmo ter controle, porque elas também tinham exagero antes de carne. Sim. Então, a gente também precisa, antes da gente chegar a fazer, opa, foi culpa da semente, dos grãos, bababá, calma. Quanto que o seu paciente está consumindo? Porque às vezes o problema não é o alimento em si. Na maioria das vezes não é. Mas o quanto que essas pessoas consomem. Né? Então, a gente também, quando a gente vai pensar, até mesmo eu acho que é legal trazer essa questão de algumas situações de desordem nutricional,
é a gente também pensar o quanto que eu consigo transformar da minha orientação que eu tinha para o onívoro, eu também posso transformar isso para o meu vegetariano. Então, eu preciso diminuir aí o consumo de fontes de proteína, avaliar o quanto que ele está consumindo, se ele está fazendo essas questões de remolho. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, eu falo assim, às vezes, avalie antes de você falar, opa, não, quanto que essa pessoa está consumindo? Né? Tem pessoas que com a dieta vegetariana conseguem controlar. Sim. Mais uma vez, né, uma anamnese bem Também detalhada, que às vezes suplementos. passa batido essa informação. Às vezes passa Legal de ver batido. suplementos também, o que eles consomem, porque suplementos proteicos, gente, também tem a rodo, suplementos vitamínicos. Então, na anamnese, eu falo, não vale só falar se você toma algum suplemento. Não, gente, toma alguma vitamina, toma algum suplemento, toma proteína em pó, sabe? Eu falo assim que você tenta ser o mais didático, porque às vezes você fala assim, toma algum suplemento, a pessoa não. Aí você fala assim, você toma algum suplemento vitamínico, toma algum de mineral, e às vezes eu até falo algumas marcas, tal, de A a Z, para a Sim, para pessoa ver se lembrar. ele desperta e... Ah, não, esse sim. Sim. Porque quando a gente fala de exagero, porque às vezes quando abate alguma coisa que mostra que tem algum desequilíbrio, eu falo que a matemática em algum ponto está sobrando aí, e eu preciso investigar o que é. É uma coisa genética, porque também tem pessoas que acabam desenvolvendo Sim. alguns quadros, e são questões genéticas. Então, tudo isso eu falo que uma boa anamnese, ela pega. E é legal que, assim, que eu falo, existe uma anamnese básica que a gente faz na primeira consulta, mas eu falo que a anamnese, ela não termina nunca, né? Porque a cada momento a gente vai conhecendo também o nosso paciente, ele também vai lembrando, nem tudo que com certeza, quando a gente desligar aqui, né, Paulo vai falar assim, nossa, poderia ter perguntado isso Sim, sim. para E é Sabrina. essa granditude da nutrição, né? Tem sempre surgindo uma dúvida, um novo questionamento. Por isso que o Nutri sempre tem que estar atualizado com tudo, né? Porque sempre tem algo novo surgindo por aí, né? E Uma aí é outra... pode falar. pensar nisso, né? Que a todo momento também a gente, claro que a gente não vai fazer aquela anamnese que a gente faz na primeira, que é extensa, mas o quanto que a gente também vai explorando. Eu falo assim que escutar o paciente, às vezes, eu falo que eu mudo, às vezes, o que eu ia trabalhar numa consulta, porque às vezes o paciente fala uma frase e eu falo assim, não, é isso. Às vezes eu tinha todo um planejamento, e aí eu falo assim, não, já que ele falou sobre isso, acho que isso daqui é mais importante. Ou seja, E a gente ter vai trabalhar assim. vários tipos de abordagem, né? Uma outra dúvida é sobre o ovo lacto vegetariano, né? Ou seja, o consumo exagerado de ovo. Mais uma vez, o que a doutora Sabrina falou. Ele se torna ovolacto, acaba focando só no ovo, exagera demais, pode ter um aumento considerável de colesterol. Isso aí bate essa informação? Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não tem mais, porque eu falo que o ovo também já foi vilão na vida, né? Mas a gente, o que eu falo não é vegetariano que chega com essa questão do excesso de ovos, por mais que às vezes ele aumente o consumo, porque às vezes a pessoa não tem deixou de consumir carne, não tem ideia do que fazer, então eu faço ovo todos os dias, ovo cozido, ovo frito, omelete, e aí eu falo que é ovo inteiro. São as pessoas que fazem atividade física, e aí orientar, porque muitas vezes essas pessoas chegam com um grande consumo de ovos e falam assim, olha, eu tenho um colesterol, ele já chega assim, eu tenho um colesterol que é genético, que não diminui por nada nesse mundo. Já tomo medicação, tal. E aí a gente vai avaliar, a pessoa consome assim dúzias, né? Não é nem uma dúzia, né? Por dia, Sim. com gema. E aí eu falo assim, olha, ovo não é proibido. Mesmo uma pessoa que tem doença cardiovascular, não é proibido. Mas não dá para consumir 12 ovos num dia. 24 ovos de um dia, porque às vezes também a gente escuta isso. Então, investigar também desse vegetariano se há um consumo, porque para quem já tem tendência, né, já tem risco para doenças cardiovasculares, a recomendação é que seja uma unidade, né, por dia, e avaliar, né, outras questões também, até mesmo as questões dos tipos de gordura que essa pessoa consome, porque o nosso corpo também produz colesterol a partir, né, do que a gente consome de gorduras. Então, às vezes a gente tem tanta propaganda de vários tipos de gordura e a gente acha que gordura saturada é somente gordura de origem animal, porque meio que convencionou, né? Sim. Gordura saturada é a gordura que está presente nos alimentos de origem animal
E as gorduras insaturadas, mono, poliinsaturadas, costumam ser as de origem vegetal, com exceção do peixe que entra nessas daqui também. E a gente tem uma gama, gente, de gorduras saturadas que são de origem vegetal. Uma coisa que tem muito em produtos veganos, às vezes para até mesmo dar consistência, é a gordura de palma, né, que é o que vem do dendê. Quando a gente teve aquele boom da gordura do ovo, né, do óleo de coco, que aí as pessoas, eu vi, às vezes até profissionais falam para colocar o óleo dentro do café. Eu nunca experimentei, gente. Eu acho que não fica bom, mas tinha isso daí também. A gente também tem gorduras aí do babaçu, outros frutos, né, que também são gorduras saturadas. E eu falo assim, a questão não é tirar, mas de diminuir, da gente também ter o controle dessa quantidade, porque as pessoas falam assim, olha, eu vi falar que o óleo de coco faz bem para a saúde. E aí a pessoa exagera, né, na questão da... A gente também tem orientação do próprio CRN, né, do CFN, né, em relação ao óleo de coco. Ele é uma gordura como as outras. A gente não pode, como nutricionista, orientar com promessas milagrosas, mas a gente pode orientar dentro de uma alimentação saudável, né? Então, eu falo que isso é para o ovo, né, e para os outros tipos de gordura, porque as pessoas também, se fala que é mais saudável, aí as pessoas exageram. E para quem já tem, né, às vezes, principalmente quem tem né, já problemas cardiovasculares, a gente já vê alterações no exame bioquímico e orientando, falou, olha, você precisa diminuir, porque os seus exames também, às vezes os seus exames ainda não estão, mas a gente já percebe que está exagerado, né, aquele consumo. Então, eu acho que isso é legal da gente perceber. O quanto que se aumentou em ovos, o quanto que isso aumentou. Eu acho que é aquele momento também que a pessoa vai enjoar, né? De ovo, comer ovo todos os dias. Quais são as opções que eu posso dar para ela? Por isso que eu falo que a gente precisa voltar de novo, né? Na técnica dietética, não tem jeito. Ou seja, com certeza, dá outros tipos de preparação. Uma outra coisa que surge também é o famoso cálcio, né? O cálcio, geralmente, faz parte da cultura alimentar do brasileiro, o leite, né? E no vegano, o leite, né, é excluído. E as bebidas vegetais, né? Temos a bebida de arroz, a bebida de amêndoa, a bebida de aveia. São bebidas vegetais que se criaram na indústria para suprir o leite, né? Mas em níveis de cálcio, em nível de tudo aquilo que o leite proporciona, ele é adequa, ele é parecido, porque sensorialmente a densidade é um pouco diferente, que eu já provei todos, né? Ó, então, quando a gente pensa em bebida vegetais, a gente precisa pensar várias coisas. Uma, são pobres em proteínas, tanto é que se você pegar algumas, a maior parte não chega a 1% em proteína. Então, eu falo que esse é uma coisa que a gente já precisa prestar atenção. Falo assim, mas isso é um problema? Não, porque eu posso, e com certeza a dieta no geral vai dar conta dessas proteínas, né? Dos aminoácidos e tudo mais. Não é um grande problema, mas é importante a gente saber disso. Naturalmente, essas bebidas, elas não são ricas em cálcios e tudo mais. Então, uma coisa que eu sempre oriento é pedir para eles avaliarem, né, se vem enriquecido. Se já vem enriquecido com vitamina B12, que já facilita, né? Porque muitas pessoas, depois a gente pode falar um pouco da vitamina B12, a gente já, às vezes, nem precisa entrar com a suplementação. Às vezes, a própria dieta, como a gente tem opções de alimentos fortificados, a gente já pode até orientar, né? E aí isso também faz com que a gente evite também, né? Ou postergue aí a questão da suplementação de alguns deles. Eu falo que bebida vegetal fortificada ela é uma boa opção para a gente conseguir atingir cálcio. Não é impossível, mas não é fácil atingir cálcio na dieta vegetariana sem as bebidas fortificadas. Porque a gente também tem fatores antinutricionais, às vezes os alimentos mais ricos também não são aqueles que as pessoas conseguem consumir também numa grande quantidade. Então, eu acho que são boas opções. A gente tem muitas opções hoje no mercado, e como tem umas que é água, açúcar e a pasta do vegetal, tem outras que é a pasta do vegetal e tem água também, mas você vai ver que a consistência ela é mais grossinha e tudo mais.
Tem outras que eu falo que é uma mistureba de coisas e o sabor não é legal, né? Então, assim, também eu acho que uma coisa que é para trabalhar, qual que é a bebida que as pessoas mais se adequam? A mais em conta no mercado, em qualquer marca, é a bebida de soja, mas soja tem gosto residual. Sim. Então, às vezes a pessoa fala, não gosto de bebida vegetal, mas tem amêndoas, castanha de caju, arroz, né? Tem as misturas de arroz e amêndoas, de coco, e também depende também do sabor. Então, por exemplo, se a pessoa vai tomar tipo um café com leite, então tem que ser aquelas que têm com menor sabor. Se for aquelas que têm sabor baunilha, eu falo que vai ficar tudo com aquele mesmo sabor. Se é uma preparação, às vezes uma vitamina, então a gente tem a bebida de coco. Então, eu falo assim, também essa questão do qual que é o ingrediente base, também interfere aí qual que é o objetivo, né? Para substituir o café com leite, é para fazer uma vitamina, é para fazer um bolo, é para fazer uma preparação, e ensinar a olhar rótulo, gente, porque a gente tem de tudo que é preço. Às vezes a gente tem bebidas com uma ótima consistência, com um ótimo sabor, mas que não são fortificadas. E eu falo assim, gente, poderia ser fortificada, que seria Ganhou de um perfeito. lado, perdeu do outro. Mas de 10 anos para cá, se cresceu muito. Há 10 anos atrás, eu trabalhava num empório, só tinham marcas importadas, elas eram muito caras. Hoje, em mercados mais convencionais, você já encontra essas bebidas vegetais, tirando a soja, né? Então, Uhum. tá vendo como o aumento do público fez as empresas, né, correrem atrás para oferecer esse E produto? E por a um grande preço maioria bem vem menor, né? fortificado. Sim, e a maioria vem com a fortificação, né? Porque às vezes é um próprio pedido, né? Uhum. Do público, né? O feedback que eles passam para a empresa, né? Outra coisa que às vezes eu falo para os pacientes, existe redes de supermercados que é para um outro padrão, às vezes, até mesmo do que eles atendem. Mas, gente, às vezes eles compram o valor até mais em conta. Porque às vezes no mercadinho que é do lado da sua casa, ele vai ter a bebida. Porque hoje, gente, praticamente, eu falo que até nos mercadinhos menores, que não Sim, é nem de tem. redes, Tem. tem ali, pelo menos a de soja vai ter. Mas costuma ter de soja e de amêndoas. Eu sempre percebo que costuma ter isso, mas às vezes o preço, gente, às vezes se você for num mercado maior, que às vezes você acha que vai ser mais caro, às vezes você tem mais opções e um valor mais em conta. É o famoso a demanda, né? Esses supermercados têm uma demanda maior, acaba o preço sendo mais barateado, né? E tem que se adaptar com o sabor, gente, porque não tem nada a ver com leite, nada, E né? toma Não tem. cuidado que muitos que sensorialmente a densidade é muito parecida com leite, tem amido, né? Para deixar essa consistência, né? Tem que ver isso Então, também. essa é uma questão que eu falo assim, as pessoas precisam adaptar o paladar. Se você Sim. vai fazer, às vezes, uma vitamina, não vai ter muito problema, mas se você fizer lá no convencional café com leite, que eu acho que as pessoas mais reclamam, ou chocolate com leite, que às vezes são as preparações que o brasileiro gosta, gente, é totalmente diferente. Por isso que eu falo que se tornar vegetariano, eu falo que é você se adaptar a um novo paladar. É Sim. possível? É, gente, totalmente possível. Mas você vai estranhar. Vai estranhar no começo, porque se você achar que é leite, o sabor vai encontrar. Não, não tem nenhuma bebida que se assemelhe. Que eu falo que carne, que o hambúrguer eles ainda imitam a carne, mas as bebidas vegetais eu falei, não tem Não, nada não a ver. é. Tem sensorialmente muda muito. Um próximo também é a vitamina B12, que até a doutora Sabrina comentou. Muitas pesquisas, né? Que é eu curioso, acabo pesquisando, a doutora também, diz que o vegano tende a ter, né, por 10 anos, um longo prazo, uma diminuição crítica dos níveis de B12, né? Isso é verdade, tem suplementos, e esses suplementos são veganos? Tem que ver isso também, né? Que às vezes a gente se suplementa e a suplementação, um vegano restrito, ele acaba não querendo, porque ela é de origem animal também, né? Tem que se adequar a essa realidade, né? Mesmo ele estando com nível de B12 baixo, ele quer manter a filosofia de vida dele, né? Como o Nutri deve atuar nesse caso da B12? Uma coisa que eu até brinco com meus pacientes, às vezes eu falo assim, mesmo quem não é vegetariano, os que eu peguei com baixa vitamina B12, teve uma que eu peguei muito crítica, era onívora. Hum, Por incrível que pareça, os vegetarianos, quando já chegaram, não chegaram em níveis críticos. A gente tem uma recomendação, até mesmo para vegetariano, da gente ter níveis maiores de B12 do que o que está lá no exame, né, ali na faixa que se dá do laboratório.
até mesmo por uma questão de segurança. A vitamina B12 ela é produzida por bactérias e ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal, eu falo principalmente na carne, porque os níveis que tem nos laticínios e no queijo é muito menor. Então, eu falo assim, paciente, eu sempre vou fazer essa comparação de paciente onívoro e vegetariano, porque parece que porque eu falo assim, não existe, não são dois seres totalmente diferentes. Peçam nutricionistas, porque vocês vão, às vezes, se abismar, até mesmo quem é onívoro, peça, né? Vai no médico, se é nutricionista, vai no seu nutricionista e peça, né? O exame. Porque às vezes você vai falar, nossa, eu não achei que tivesse. Eu, como professora, falo isso para os meus estudantes também. Vão fazer. E aí, os que vêm, né? Eu lembro que teve uma aluna que era onívora, ela falou, eu descobri que eu tinha tantas deficiências, e eu só fui porque você falou. Peça, eu não imaginava que eu poderia ter deficiência de vitamina B12. B12. Então, a vitamina B12 ela é produzida por bactérias e ela está presente nos alimentos de origem animal. Você fala assim, mas Sabrina, eu li que alguns alimentos de origem vegetal, mas a gente tem formas que a gente chama análogas, não é a forma que nós temos ativa. Então, em algum momento, o vegetariano, ele vai suplementar, o vegetariano estrito, ele vai se suplementar. Isso daí é uma questão. Há anos atrás, e às vezes eu falo que é menos de uma década atrás, a gente tinha poucas opções veganas, né, no mercado. Então, tinha gente que até desconfiava dessas opções veganas de suplementação. Hoje a gente tem um mundo, gente, de suplementos, de empresas que às vezes só trabalham com opções veganas, de empresas que não só trabalham com opções veganas, mas também, né, com as opções tradicionais. Então, é possível, sim, você suplementar. Não é necessário, por exemplo, eu cheguei com um paciente vegano, necessariamente já saio suplementando. Não, gente, vai lá, avalia, muito mais que muitas vezes os vegetarianos, eles se autossuplementam, então por isso que eu falei, às vezes chega paciente meu que é vegetariano e que está com os níveis adequados, porque eles já fizeram, né, já fazem. Então a gente também, se você acompanha seu paciente de época em época, já entra. Quando é criança, a gente fala que depois do aleitamento, quando ele entra com a introdução alimentar, a gente entra com a suplementação, que dá para fazer em gotas. Então, a gente já entra com a suplementação, porque você não vai ficar lá espetando a criança com 6 meses de idade para ver os níveis de vitamina B12. Mas eu falo que a gente tem que ir acompanhando. E em algum momento, o vegetariano, ele vai precisar. Mas isso não quer dizer que o onívoro também não precise. Talvez o seu paciente onívoro já esteja precisando e às vezes a gente nem deu conta, né? Porque às vezes não é pedido, muitas vezes não é pedido mesmo o exame de vitamina B12. E quando tem alteração na célula, que é quando a gente vê já alteração no tamanho da célula, na verdade, essa deficiência eu falo que é uma deficiência mais tardia, né? Porque ela já está manifestando alterações nas células sanguíneas. Então, peça vitamina B12, avalie também a questão de como que estão a questão da célula. A gente fala que os níveis de B12 não é o melhor indicador, né? Mas às vezes alguns exames, né, acabam sendo mais caros, né? Então, avalie, se você vê que está ali abaixo de 490, a gente entra com suplementação, é algo que é fácil também de aumentar ali em poucos meses, e aí segue. A mesma coisa a vitamina D, que talvez, não sei se você ia fazer alguma pergunta, Não, hoje não. a gente tem opção de vitamina D3, que antes era só D2 que a gente orientava, suplementava com os vegetarianos, né, e veganos. Hoje a gente tem opção no mercado de vitamina D3, né, obtida a partir de link, e que a gente também consegue fazer com a população vegana. Então, eu falo que o mercado cresceu muito, gente. Assim, na última década, eu falo assim que cresceu muito, e não precisa necessariamente ser marcas estrangeiras, de pedir-se suplemento em sites internacionais. Hoje a gente consegue isso também no Brasil. E assim, nutricionista, pesquisem, mande e-mail para as empresas, pergunte quais são as opções, porque como nutricionista as empresas costumam mandar também. Eu acho que é uma forma da gente também aprender um pouquinho mais. Com certeza. E também participar de eventos vinculados, né? No Brasil tem a SVB, né? Sociedade Vegetariana, né? Tem o VegFest, né? Que inclusive esse ano é em dezembro.
no AMB, uma vez ao ano rola o Natural Tech, são eventos que às vezes o Nutri não precisa ser vegano, mas ele está conhecendo esse mundo, né? Ser curioso, né? E nesses eventos acaba demonstrando o que a doutora Sabrina comentou. O que há de novo, né? Que há anos atrás, eu lembro, não tinha nada. Hoje já não é uma marca ou duas, são diversas para se ter, né? O primeiro curso que eu fiz, porque eu também não tive formação para nutrição vegetariana. Eu tive uma aula, mas tive, né? Uma aula de vegetarianismo nos meus 5 anos, que a minha faculdade era de 5 anos. Em 5 anos eu tive uma aula de vegetarianismo. E aí eu fui até para um outro estado, era no VegFest, que era um congresso de vegetarianismo, que aqui no Brasil é organizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Hoje, gente, se vocês entrarem no site, coloca lá, sociedadesvb.org.br, vocês conseguem baixar muitos materiais de orientação, né? A gente tem guia alimentar ali para os menores de 2 anos, porque no nosso guia alimentar, isso não descarta o guia alimentar para as crianças menores de 2 anos do Ministério da Saúde, mas dá um enfoque de como que eu faço a introdução alimentar, quais são as suplementações que eu preciso fazer, né, para aquela criança. Tem ali de crianças e adolescentes, e lá também tem essas mesmas orientações, também tem orientações como que eu monto a lancheira do meu filho. E aí você pode, eu falo assim, como eu monto, porque é um material que eles fazem para os pais também. Sim, Mas eles que te tem uma dão um parte norte. e vocês conseguem baixar isso gratuitamente. Vocês vão lá, faz um download, eles vão pedir nome, e-mail, e você somar 1 mais 1 para ver se não é robô, Sim. e você baixa. E tem o guia, esse ano saiu um guia da União Internacional Vegetariana, que tem opções de cardápios, não só, né, dentro da cultura brasileira, mas outras, e assim, é um guia riquíssimo e que tudo está disponível gratuitamente lá. E fora lá também tem livros de receita, tem alguns livretos também que dá para você encaminhar para o seu paciente, às vezes para o pai do seu paciente, porque eu falei, né, o vegetarianismo e o veganismo têm crescido nas populações mais jovens. Às vezes a criança ou adolescente viu um documentário na escola e decidiu que não quer mais comer carne. E aí o pai entra em parafuso, a mãe entra em parafuso, chega Sim. lá e fala assim, o que eu faço, doutora? E às vezes eles querem forçar a criança a consumir. Se a gente conseguir acalmar esses pais, e a gente conseguir esses materiais, tem materiais que são muito sucintos, que você pode entregar para eles lerem, e também trabalhando essa questão com os pais. Às vezes é uma opção que a criança teve. Tem crianças que já nascem em lares vegetarianos, veganos. Eu acho que, como profissional de saúde, a gente às vezes pode não saber atender, mas a gente não pode falar para aquela pessoa, falar assim, não pode. Eu já vi pessoas virem desesperada, porque levou a criança no pediatra, e o pediatra falou: se você manter ela na dieta vegetariana, eu não atendo. E a pessoa manteve, porque ela falou assim: eu nasci e me criei vegetariana. Era ovo-lacto, não era nem vegetariana estrita. Eu nasci e me criei vegetariana. Então, eu acredito que isso também seja possível para o meu filho. Só que a pessoa se desesperou, porque fala assim: como é que eu vou fazer acompanhamento do meu filho se o profissional se nega Ele não tem a atender? essa visão, ele não se capacitou, né? Foi as orientações que a doutora Sabrina passou. Ir atrás, ser curioso. Hoje em dia, com a internet, esses sites, esses eventos que a doutora Sabrina mencionou, tem atualizações direto. Vale muito a pena, né? Uma outra dúvida: qualquer pessoa pode se tornar vegana? Ou seja, tem alguma condição, alguma restrição, alguma patologia que ela não dificulta ou é contrário a elas transformar a sua alimentação para o veganismo? Hoje a gente tem um posicionamento que fala que todos, né, todas as pessoas, elas podem adotar uma dieta vegetariana. A gente precisa avaliar, porque é claro que tem pessoas que às vezes têm necessidades específicas, às vezes têm necessidades aumentadas de proteína. Então a gente precisa explicar para as pessoas. Tem gente que às vezes não dá para a gente. Eu falo que o ideal é a gente tentar manter uma dieta, né, um planejamento com o mínimo de suplementações, fazendo só as suplementações necessárias e o máximo de alimentos. Mas, às vezes, vamos supor que é uma pessoa que tem uma necessidade maior de proteína e que a gente não está conseguindo via alimentação. Exemplo, uma pessoa que tem bariátrica e que quer ser vegetariano.
tem algumas coisas que a gente tem que ser real. Às vezes você tem que fazer a suplementação de B12. Ver como que está a sua B12. Às vezes a sua suplementação vai ter que ser a intramuscular, a questão de ferro também. Então, eu falo assim, se não gosta de injeção, vai ter que aprender, né? Porque, às vezes, para a gente conseguir normalizar, às vezes você tem que entrar com suplementação, porque a pessoa também já tem um estômago reduzido, e às vezes ela não consegue consumir a quantidade de proteínas. Então, às vezes, a gente tem que usar recursos de ter suplementos proteicos, né, à base de proteína à base não só de soja, mas de ervilha, de arroz. A gente tem muitos suplementos que a gente pode também utilizar, às vezes, no seu lanche. Então, assim, a gente precisa verificar. E aí eu falo que sempre é uma conversa com o paciente. Eu já vi paciente que queria ser vegetariano estrito e que depois decidiu ser ovo-lacto sendo bariátrico. Falou, não, eu acho que eu prefiro ficar no ovo-lacto, porque não queria também consumir algumas coisas, até mesmo para a gente normalizar, porque quando você pega, às vezes, os exames, a pessoa já chegou, né, com várias deficiências e tudo mais. Então, isso é importante. Então, avaliar, eu falo, sempre faça avaliação, peça os exames bioquímicos, se ainda você é daquela que tem paciente que às vezes o convênio não aceita, faz a reclamação, né, lá na ANEL e tudo mais, mas vai lá, pede para o médico solicitar. Às vezes o paciente passa no médico, o médico solicita também aqueles exames que às vezes o convênio, porque ainda a gente Não tem cobre, sim. que é uma questão que a gente ainda está lutando dentro da nutrição, a gente tem direito, né? Isso está em lei, e que a gente sabe que às vezes ainda tem convênios que não aceitam, né, o pedido de solicitação de exame, mas faça mais. Isso, sim. Peça um exame detalhado para você conhecer o seu paciente. Outra coisa que eu falo, a gente não orienta a atividade física, porque tem profissionais que fazem isso, né? Mas é importante, gente, né? A prática de atividade física, para ter ossos bons, para ter uma saúde cardiovascular. Então, eu falo que também a gente pode orientar o paciente a fazer atividade física e procurar um profissional para orientar isso também. Né? Então, eu falo que essas são questões que a gente precisa prestar atenção. A dieta vegetariana, ela pode ser para qualquer fase, mas a gente precisa saber quais são as adaptações que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer e quais também o paciente aceita. A gente vai perceber que também os pacientes também têm as suas questões. Essa paciente já falou, não queria tomar suplementações, né? Ela se resistiu um pouco porque ela estava com baixa de B12, de ferro, e a própria endócrino, que já acompanhava ela no pós-bariátrico, ela já tinha a cirurgia há muitos anos, ela falou, não, o que você está falando, ela também já falou. Eu não gosto de injeção, mas de tempo em tempo eu preciso tomar. Porque é diferente, por exemplo, às vezes a B12 para uma pessoa que não tem, né? Que a gente pode fazer via oral. E aí, por exemplo, quando é injeção, gente, nós como nutricionista não podemos, né? Então, por isso que eu falo que aí você tem que trabalhar com outro profissional, médico, que vai ter que fazer isso. Geralmente, Né? Porque uma pessoa bariátrica, ela já é atendida por uma equipe multidisciplinar, né? Aí um acaba direcionando para o outro. Você desperta a necessidade dele questionar outro profissional que pode estar solicitando, né? Então, eu falo que é legal fazer um trabalho em conjunto, né, e entender, né, por isso que eu falo que a gente na anamnese, a gente vai, por que você quer, né, por que você não quer? Às vezes tem resistência de fazer suplementação de vitamina B12, né, então a gente de explicar também, porque muitas vezes nós aprendemos e nós sabemos, né, quais são as consequências, e o paciente não, então explicar, por que eu preciso de vitamina B12 no meu organismo? O que acontece se eu não tiver os níveis de vitamina B12 adequadas, né? Quais são, né, as complicações que eu tenho, né? Porque às vezes a gente também fala assim, precisa de B12, mas a pessoa fala assim, mas precisa por quê? Não sabe e também explicar o porquê. O Nutri tem que estar preparado do porquê, né? Uma outra dúvida, essa aqui pode parecer engraçada, mas se escuta muito, né? O vegano, o vegetariano, muita gente fala, eu não sou rico para seguir isso daí, que é tudo caro, não tem esse padrão. Ou seja, dependendo das condições financeiras, a pessoa consegue ter esse tipo de alimentação? Ou é restrito para uma pessoa com uma condição financeira melhor? Não, consegue. E consegue quando é baseada numa alimentação que a gente fala que é in natura e minimamente processada. Sim. Porque aí você vai consumir arroz, feijão, arroz, né? Vários tipos de arroz, feijão, frutas,
oleaginoses. Quando eu falo oleaginosa, gente, a gente às vezes acha que é só, né, a nozes, né? A castanha, que às vezes em algumas regiões são mais caras, em outras mais baratas. Mas por isso que eu falo que é importante, visite os locais, né? Visite, tem casas de produtos que a gente chama aqui, por exemplo, em São Paulo, de produtos naturais. Cresceu muito, Às hein? vezes você vai achar. Eu falo, a gente tem amendoim, gente, também. Amendoim também é uma oleaginosa, né? Então a gente também ir trabalhando com o que é mais acessível para o seu público. Uma outra questão que a gente tem, por exemplo, ômega 3. Ômega 3 tem que ser aumentado, a gente consome a ingestão tem que ser dobrada, né? A recomendação para o indivíduo vegetariano, porque muitas vegetariano estrito, vegetariano, né? Porque a maior fonte, né, seria ali dos ácidos graxos essenciais, seria o peixe, né? Então, para esse indivíduo, a gente tem uma fonte que é muito barata, gente, linhaça. E que a gente pode colocar ali para uma mulher 1 colher de sopa, para o homem 2 colheres de sopa ao dia. Às vezes bate na vitamina, às vezes coloca lá triturado em cima da salada, às vezes faz parte da preparação, porque a linhaça também é utilizada às vezes para substituir a questão do ovo nas preparações. Então, acho que é importante a gente o quê? Conhecer o que a gente tem, né? Porque se eu fosse fazer suplementação, gente, eu tenho como fazer suplementação à base de suplementos de alga. Sim. Só que você não vai gastar menos de R$ 200 por mês. E aí a gente precisa ver, para alguns pacientes isso não é um problema, vai falar assim, doutora, tá ótimo, eu vou comprar e para mim tá tudo ok. E tem pacientes que não, que a gente sabe, aí a pessoa vai falar assim, vou deixar de ser vegetariano por conta disso, né, vegetariano estrito. Eu falo assim que às vezes a gente não pode, mas tem uma dupla de irmãos que mora na periferia e eles têm um perfil que é sobre a questão do veganismo na periferia. Eu acho o máximo, né? Que ele monta os pratos, né? Com comida básica do dia a dia. Fez, exato. E o Eu acho que é isso interessante que a da gente... linhaça é que muita gente não sabe, não é ela em semente, né? Ou seja, ao você consumir em semente, ela vira uma fibra, ela sai em semente. É triturar, você pode comprar ela inteira, macera, você tem que ter o conteúdo de dentro da linhaça, né? Que às vezes a pessoa Outra coisa que eu consome falo, não errado. compre a farinha de linhaça, porque ela vai rancificar e vai perder os nutrientes, então compra o grão. Né? E aí você decide como que você vai fazer, se vai bater na vitamina, que eu falo que às vezes é mais fácil, que vai triturar e vai jogar ali como tempero. Tem gente que às vezes faz até como temperinho, ou coloca como base de patê. Aí eu falo também, olha como que a questão da técnica dietética... E ver qual da linhaça gosta, da dourada, ou tem uns que veem um sensorial diferente. Eu não percebo, mas pessoas com paladar mais sente, né, que tem um sensorial, vê qual que mais gosta, e é isso, né? Por isso que eu falo que o paciente que está em transição, olha tanta coisas que eles precisam explorar, porque é isso, tem paciente que essa questão do paladar, para ele é muito difícil. Por isso que eu falo para ele, tenha paciência, porque a gente precisa trabalhar seu paladar, porque às vezes a pessoa só pensou em tirar os alimentos de origem animal do prato. Ela não pensou em todas as modificações que ela precisava fazer. Então, também de você ser esse apoio, né? Porque tem paciente que vai aceitar isso de uma forma muito mais tranquila e que às vezes consegue, às vezes fala assim, olha, hoje eu sou livre, amanhã eu sou vegano, e vai topar os desafios. E tem pacientes que não vão conseguir. Aí, às vezes, eles tendem a desistir, porque ele fala assim, eu me tornei vegetariano, adoeci pra caramba, fiquei anêmico, e eu não quero isso para minha vida mais. E eu falo, não, esses pacientes é os que a gente fala assim, olha, esse é um processo. Se você não consome leguminosas, então a gente vai para trabalhar aqui, você consumir feijões. Se você não consome linhaça, então a gente vai começar a adicionar linhaça. Não consome frutas, porque também a gente tem esse, né? Os pacientes que não consomem fruta, legumes e verdura, que também são vegetarianos, gente. E a gente precisa trabalhar esse consumo. Então, por isso que eu falo assim, às vezes você vai atender o vegetariano, você está aqui com várias coisas, o que eu faço, o que eu suplemento. Gente, às vezes tem coisas que são muito básicas que a gente precisa trabalhar no dia a dia deles, né? E às vezes e não é coisas que extrapola o nosso conhecimento básico que a gente tem, que a gente às vezes traz da faculdade. Com certeza, ou seja, o que a doutora Sabrina, ela deixa muito evidente, a escuta, a anamnese, os exames, né? São todos a curiosidade, ir atrás. Esse é o caminho, né, para você atender esse público, né?
Gente, eu queria agradecer muito a doutora Sabrina Viana por essa segunda entrevista no canal, maravilhosa, tirou todas as grandes dúvidas que eu pesquisei, né? Fiz um filtro aí na internet, né? Obrigado por ter tirado todas essas dúvidas. Com certeza ficam outras, né? Mas pelo menos as mais conhecidas, onde a pessoa mais se perde nas fake news aí da vida, a doutora conseguiu tirar, viu? Agradecer muito por participar da segunda entrevista no canal, viu? Obrigada. Obrigada, eu vou chamar ele de doutor Paulo, gente, eu sou meio informal para algumas coisas, né? Mas o Paulo também é doutor, que ele também é profissional. Quero agradecer aí a oportunidade, eu sempre gosto, né? Dentro daquilo que eu trabalho, dentro daquilo que eu acredito, é um prazer, né? Compartilhar para os nutricionistas, aspirantes a nutricionistas, né? Que também assistem o canal, seguem o canal. Eu falo que a nutrição é uma área linda. Eu falo que a alimentação, eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente tem. Eu brinco que mesmo hoje eu fazendo ciências sociais, eu falo que eu sempre vou ver o mundo a partir da alimentação. Esse é meu olhar, né? Então, mesmo quando eu penso em questões sociais, eu estou pensando a partir da alimentação, seja a fome, seja a questão da cultura alimentar e tudo mais. E eu falo que a gente eu acho que o nosso papel principal, né, quando a gente fala nutrir, não é simplesmente a questão de nutrientes para o corpo, né? Eu falo que é nutrir sentidos mesmo que a gente tem em relação à alimentação, né? O quanto que a gente se veicula, né? E o quanto que o afeto, né, está relacionado desde o primeiro alimento, né, que é o leite materno, o quanto que não é só o leite, né, mas é todo o vínculo que é o que o bebê, né, tem com a sua mãe. Então, eu falo que o vegetarianismo é uma opção para muitas pessoas, mesmo que você não tenha tido aula, hoje a gente tem cursos que capacitam, temos pós que capacitam, né? Eu coordeno uma pós que é de vegetarianismo e estilo de vida no NASP, que é para profissionais mesmo, que hoje a gente tem visto aí médicos, nutricionistas, enfermeiros, né, que tem chegado com essa grande demanda, mas enquanto você ainda não fez a pós, não fez um curso, às vezes o vegetarianismo não é o seu público-alvo, às vezes um paciente que chegou, não acha que você não saiba nada. O básico, primeiro faça anamnese. Eu falo que primeiro é isso, faça anamnese, porque às vezes você vai trabalhar coisas antes de você chegar. E corra atrás, né? Eu estou super disponível também, se quiserem mandar, né? Meu e-mail é sabrinadlv@gmail.com. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por conta da demanda. Paulo sabe, né? Que às vezes até para o Paulo eu demorei para responder. Falei, Paulo, só no final de maio que eu consigo fazer essa entrevista, né? Mas eu respondo com todo carinho, mas assim, não desanime. E também não fale para o seu paciente, você não pode ser vegetariano. Se você mesmo assim se sente inseguro, encaminhe para outro profissional. Fala, olha, ser vegetariano é um caminho possível, mas essa não é a linha que eu trabalho, então eu acredito que seja melhor você buscar um outro profissional. Eu falo que isso é ser ético, né? Tem muitas abordagens que eu também não trabalho, né? Que eu acho que é muito mais fácil, às vezes, você devolver o dinheiro daquela consulta que a pessoa pagou, né? Fala, olha, e às vezes hoje a gente também já faz até um pré-questionário, né, com a pessoa, saber Antes qual do atendimento, sim, fundamental, para né, o saber que se ela você está vai te atender a procurando. demanda que ele quer, né? Tem paciente que vai querer te atender, às vezes é seu paciente, né? Então, às vezes, o seu paciente decidiu, eu já vi profissionais encaminharem para outro profissional e o paciente falou, não, você é minha nutricionista, eu quero que você me atenda. E era essas que a gente ia meio que ajudando com algumas coisas. E leiam, gente. Eu falo assim, hoje a gente tem materiais em português, porque antes a gente só tinha materiais internacionais, artigos internacionais, até livros, né? Até receitas, às vezes a gente tinha que traduzir, né? E às vezes não era a realidade. Hoje a gente tem muitos materiais no nosso idioma que eu acho que facilita o acesso. Acho que pegou um vegetariano, mesmo onde você pegar, entra lá no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, baixa os guias, dá uma lidinha nos guias, né? Usem aqueles instrumentos do meu prato saudável que a gente utiliza. Fale de alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados. Fale da riqueza que a gente tem no nosso país, né, de frutas e legumes, e não precisa, eu falo, buscar os berries da vida, né?
O que você tem na sua região? Vai lá. Hoje a gente também tem punks, né? Plantas alimentícias aí não convencionais, o quanto que isso tem crescido. Então, assim, olhe para a sua realidade, né? Viva a sua realidade. Né? Eu falo, quando a gente começa a tentar puxar coisas de outras realidades, que não é a nossa, eu falo que a gente vai ficando mais distante, e o nosso paciente também vai ficando mais distante. O que você tem na sua realidade? E é uma coisa, é mais fácil incluir do que tirar. Então, antes de você tirar alguma coisa do seu paciente, inclua. Depois você vai trabalhando, porque principalmente para o vegetariano, que ele mesmo já tirou, vai trabalhando inclusão e vai trabalhando aos poucos, né? Às vezes, como eu falei, cortar a manga para mim, eu nunca achei que fosse um bicho de 7 cabeças, mas eu descobri que para uma doutora, não Com sabia nem o que ela certeza. fazia com a manga quando ela olhava. E quando eu conto essa história para algumas pessoas, as pessoas assim, elas comentam que elas também não sabem mexer, né? Escolher frutas, né? Então eu falo assim, a gente tem muita coisa para aprender na nutrição, e que bom. Eu falo assim, a gente vai morrer aprendendo. Sim. E assim, da mesma forma que o paciente te trouxe um desafio, eu falo que é um desafio gostoso, né? Tenha prazer de aprender, de ir buscar conhecimento. E acho que quando a gente busca isso, a gente oferta o melhor atendimento também para o paciente, porque eu acho que às vezes não basta ter tanta bagagem intelectual se a gente não consegue se conectar. Eu acho que a coisa melhor quando a gente vai num profissional de saúde ou em qualquer profissional é que aquele profissional te ouça, entenda o que você está te trazendo. Então, se conecte com o seu paciente. Esqueça o desespero. Eu estou falando muito do desespero porque essa é a sensação que as pessoas É me algo falam. novo para muitos, com certeza. É algo novo, com certeza, viu? Na primeira consulta, às vezes você trabalha em convênio, o paciente te pegou de surpresa, trabalhe com básico, faça a anamnese e trabalhe com básico. Talvez você descubra que ele não consome fruta, legumes e verdura, então comece a trabalhar com isso. Depois aí você vai dar tempo de você buscar conhecimento e na próxima consulta você trazer mais coisas para o seu paciente. Com certeza. Lindas palavras, lindos conselhos, viu? Gratidão por mais essa entrevista. Tchau.